Agora sim. Oi, boa noite a todo mundo. Boa noite, Fernando. Tudo bem com você? Fernando, você tá me escutando? Eu não sei se você consegue me escutar. Escreve aí, por favor, no comentário se o som tá bom, se a imagem tá boa, para eu saber como é que estão as coisas aqui. Bom, o pessoal anda me perguntando algumas coisas. Eu lancei esse ano uma caixinha de perguntas, estou tentando reformular o canal, deixar ele mais interativo, mais agitado um pouco. Então vamos ver. O pessoal está chegando, né? O pessoal está chegando. Boa noite para todo mundo. Boa noite para o Fernando, que já chegou, né? Boa noite para a Neiva. Neiva, tudo bem? Neiva Lúcia Vieira, boa noite. Você já chegou também. Muito obrigado. Então, Fernando, então, Neiva, então, todo mundo que vai chegando devagarzinho. Eu, esse ano, reformulei um pouco o canal, tirei aquele fundo verde que a gente tinha, né? Passei por um fundo mais real, vamos dizer assim. Espero que isso tenha dado mais credibilidade. Tem um amigo meu, padre ortodoxo, o Felipe. O Felipe disse assim: Padre Paulo, aquele fundo seu é muito falso, ele dá pouca credibilidade à mensagem que você passa. Então, eu achei que ele tinha razão e acabei mudando. Também estou tentando deixar um pouco mais as coisas mais, como diria, mais interativas, né? Então, lancei a caixinha de perguntas no Instagram, porque aí as pessoas vão fazendo as perguntas, eu vou gravando as respostas e já vai começando a aparecer. Então, tá legal. Já a primeira já apareceu, a segunda, a terceira estão editando, e a gente aos pouquinhos vai fazendo as coisas acontecer, tá? Bom, então, depois, Fernando, depois, Neiva, depois todo mundo, se vocês puderem me dar uma opinião sobre a caixinha de perguntas. Eu vou colocar aqui, né? Qual a sua opinião sobre a caixinha de perguntas? É porque eu queria saber se isso vai ser legal, se está sendo legal, se você já participou. Nós estamos começando a lançar. Agora, eu tô tentando trabalhar uns temas mais concretos de catequese. Comecei com um tema meio polêmico, pecado, né? E hoje até fiz o lançamento do vídeo do Papa. Se você entrou no meu canal, você vai ver que eu reproduzi o vídeo do Papa sobre a questão da confissão. Hoje eu escrevi e estou mandando amanhã para o Vaticano um pedido de liberação dos direitos autorais, porque eu não quero monetização do canal, mas também não quero problemas com direitos autorais no canal. Então, estou pedindo para o Vaticano não ter problemas com isso, tá? Estou fazendo o, o estou fazendo o pedido, escrevi já a carta, tá? Amanhã vou mandar para o meu amigo o Jackson, que é um jornalista do Vaticano, para ele entregar lá para a diretoria do Vatican News. Então eu tô tentando mudar o canal para deixar ele mais interativo. Então, fazer uma live de segunda-feira, postar um vídeo de quinta e fazer a caixinha de pergunta no sábado. Então, assim, 3 vídeos, 2 mais no final de semana, quinta e sábado, que é para poder dinamizar um pouco, tá? Bom, então, sobre a questão da confissão. Essa é uma outra coisa, né? Como eu estou trabalhando um pouco mais temas mais concretos, eu percebi que a catequese do Brasil ela está muito, mas muito ligada
a, a um tradicionalismo meio ruim, né? A uma interpretação bem ruim sobre pecado, graça, sacramento e tal. Então, eu vou começar a dar um pouco a versão um pouco mais avançada, um pouco mais progressista, um pouco mais é, teológica das questões, tá? Para melhorar e aprofundar um pouco mais a questão dos conceitos teológicos dos catequistas, tá? Vamos lá, o Fernando disse assim: a caixinha tem a vantagem de responder os interesses concretos de quem faz as perguntas. É uma espécie de pesquisa de mercado, usando a linguagem da publicidade. É, eu não gosto muito de pesquisa de mercado, mas quem sabe você tenha razão nesse sentido, né? Porque senão a gente vai acabar dizendo que é a questão da imagem da igreja, e a gente sai muito da questão da evangelização e tudo. Mas eu entendo quando você fala de pesquisa de mercado, né? Bom, vamos lá. Então, como eu estou trabalhando temas mais concretos, e o ano passado muita gente me xingou de comunista, de herege, de filha de qualquer coisa, porque os tradicionalistas têm essa mania, né? Ensinado pelo Olavo de Carvalho, você não discute, você xinga. Isso, essa é a estratégia dos caras. Desvalorizar a pessoa para sair fora da discussão intelectual, uma vez que o pessoal não tem muita capacidade intelectual. Então, para sair um pouco daquele esquema de herege comunista, você vai queimar no fogo do inferno, esse tipo de coisa que o pessoal fala sempre, né? Eu estou adotando o catecismo da Igreja Católica. Vou começar a citar o catecismo, né? E a partir do catecismo faço as interpretações que precisam ser feitas, né? Eu tenho um vídeo gravado que ainda vai ser editado sobre pecado social, em que eu cito os números do catecismo da Igreja Católica. Porque senão o pessoal vai dizendo assim: ah, você é comunista, você está inventando e tal. Não, nem sou comunista, nem estou inventando, está na doutrina social da igreja e está no catecismo da Igreja Católica, que é doutrina bem concreta e bem oficial da igreja. Então, eu vou citar mais o catecismo da igreja. Eu gosto de citar mais a Bíblia, na verdade, né? Acho que a Bíblia é o fundamento, é a base que a gente tem que estar na catequese. Mas como o tradicionalismo dentro da catequese está muito forte, então eu vou começar a citar também o catecismo, a Bíblia e o catecismo, né? Além do que eu cito às vezes algum teólogo, cito teólogos medievais, clássicos, como Agostinho, Tomás, né? Anselmo, João Crisóstomo, o próprio Cura d'Ars, que eu estou aqui. Então, de vez em quando, eu vou citando esse tipo de coisa, que é de doutrina tranquila da igreja, e para o pessoal não ficar me acusando todo o tempo, que também enche o saco, né? É, que eu sou comunista, que eu sou teologia da libertação, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Bom, então, para sair desse esquema, né? Vamos lá. Ah, não. É isso daqui que eu estou. Bom, vamos lá. Então, sobre o catecismo da Igreja Católica, por exemplo, eu fiz algumas anotações aqui. Ele vai falar longamente de confissão. Ele pega o número 1420 e vai até o 1499. Então, está aqui, 1420, 1499, tá? E aí ele vai falar de uma coisa que eu acho que é extremamente necessária falar e que os padres não falam, que é a questão, né, de que a confissão está em vista da conversão. Porque isso é óbvio, é básico, né? Mas ninguém fala. Se fala de confessar, se fala de confessar, do pecado, de dizer o pecado direitinho, de fazer uma lista, de não esquecer nada e tal, mas não se fala que a confissão ela tem um propósito para frente.
A confissão não é só o propósito para trás, apagar o pecado, né? Mas ela é o propósito para frente, para que a pessoa viva na graça, para que a pessoa faça melhor. Aliás, eu tenho uma pergunta que eu faço sempre, e o pessoal aqui, meio que, alguns têm alguma dificuldade, param para pensar o que, que esse padre está querendo. Eu pergunto o que você pode fazer depois dessa confissão para melhorar, né? Então, o Wagner chegou também. Oi, Wagner, tudo bem com você? Bom, quando a gente fala de confissão, né, tem que lembrar desse tipo de coisa. A confissão, ela tem um propósito. E o propósito dela não é só apagar o pecado antigo, mas ela é fazer você viver melhor para frente. E aqui é o propósito, né? Está no Catecismo da Igreja Católica, número 1427 a 1429. A confissão está em vista da conversão, tá? Depois ele vai falar sobre penitência e reconciliação, vai dizer que só Deus perdoa o pecado, vai dizer sobre a reconciliação com a igreja, porque a confissão, ela reconcilia com Deus, mas ela reconcilia também com os irmãos. A gente não pode esquecer disso, tá? Aí ele vai falar dos atos do penitente, e aí o catecismo coloca algumas necessidades. A contrição, quer dizer, você tem que estar arrependido, né? Você tem que confessar o pecado, você tem que dizer o pecado, e a satisfação depois da confissão. Bom, eu acho que segundo o Coradar, segundo a minha prática pastoral, segundo o Catecismo da Igreja Católica, sem contrição não tem confissão. Ou seja, se você não se arrependeu do pecado, quer dizer que você vai fazer ele de novo. Implicitamente você está dizendo, né, que eu vou fazer de novo. E esse é um grande problema. Porque se eu vou fazer de novo, não tem porque eu me confessar, porque não tem conversão. Eu, eu preciso querer me converter. Eu preciso querer fazer melhor. E aqui é a, a dificuldade da confissão. Porque muita gente se preocupa com a listinha de pecado. Uma lista de supermercado que não pode esquecer nada. Mas mais do que a listinha de pecado, você precisa ter uma atitude de contrição, né? Que os antigos diziam da perfeita contrição. Não existe nada perfeito no mundo. Enquanto nós estivermos vivos, não existe nada perfeito. Eu digo que eu sou quase um bom padre, quase um bom cristão. E o pessoal ri de mim e diz assim: ah, o senhor está no quase, padre? Sim, eu estou no quase. Por quê? Porque a gente só vai ser perfeito, e a palavra perfeito quer dizer feito até o fim, né? A gente só vai ser perfeito no céu ou no inferno. No inferno, a gente vai ser perfeito pecado, perfeito sofrimento. E no céu, nós vamos ser perfeita graça de Deus, perfeita fraternidade, perfeita alegria. Então, a gente tem que tomar cuidado e achar que existe perfeito arrependimento, perfeita contrição. Isso não existe. Existe uma contrição possível, mas existe uma contrição verdadeira. Existe um arrependimento verdadeiro, porque senão eu não entro em processo de conversão. E aí a confissão, por mais a miúde que eu faça, por mais semanal que eu me confesse, por mais diariamente que eu me confesse, ela vai continuar sendo uma péssima confissão. Porque ela não coloca você no, na dinâmica de conversão. Isso é essencial no Catecismo da Igreja Católica. E é essencial para se falar de confissão. Tá? Depois vai falar do ministro, depois vai falar dos efeitos do sacramento. E não se esqueça que um dos efeitos do sacramento, e lá no 1420, bem no comecinho do texto, ele fala, é que o sacramento da confissão é um sacramento de cura. Então está errado
quando o pessoal da renovação carismática diz que a missa é de cura e libertação. A missa não é de cura. A missa não é de cura. Né? A missa é para pessoas saudáveis, para pecadores, para uma igreja que sabe que é pecadora. Mas o sacramento de cura, os sacramentos de cura são dois. São dois. É a confissão e a unção dos enfermos. Tá? Esses são dois sacramentos de cura. Então, você quer ser curado? Vá se confessar. Aqui que está. Aqui está uma diferença. Né? Depois ele fala, no 1471, ele fala das indulgências, fala da celebração dos sacramentos, né? E depois, no 1400, eu vou até colocar aqui, perto para você ver, no 1485, no 1498, ele faz todo um resumo, tá? O Catecismo da Igreja Católica faz todo um resumo da doutrina sobre o sacramento da confissão. Então, é um bom texto, mas a gente não pode ficar só no texto. Né? Não se esqueça que a catequese é aquilo que ressoa, não é a nota, é o ressoar da caixa do violão. A corda está lá, afinada, ok. Tom! Você bate a corda e ela vibra, entra na caixa do violão e volta amplificada. Porque senão a corda seria um barulhinho ruimzinho. Então, o sacramento da confissão, quando a gente vai falar dele, a gente tem que ter entusiasmo, a gente tem que ter vivência, a gente tem que ter experiência. Senão, você vai falar de uma teoria que nem a você convence. Bom, agora, quando a gente fala do sacramento da confissão, né, eu queria depois que vocês colocassem aí, né, por favor, perguntas. Tá? Eu vou responder daqui a pouco. Perguntas sobre o sacramento da confissão. Eu vou responder, anotem, pensem em algumas perguntas para fazer no chat agora, tá? Agora, nós temos algumas dificuldades, por exemplo, o sacramento da confissão. A primeira dificuldade é um paradoxo. Paradoxo. O que é um paradoxo? Um paradoxo é uma situação que ela é muito estranha, porque ela liga duas situações completamente díspares, completamente diferentes. Bom, qual que é o paradoxo do sacramento da confissão? O paradoxo é que as pessoas que frequentam a confissão são as pessoas que menos precisariam dele. E as pessoas que mais precisam da confissão são as pessoas que não usam o sacramento da confissão, não pedem perdão. Então, veja, o paradoxo está justamente aí. As pessoas, aquelas velhinhas, aquelas pessoas que frequentam o sacramento da confissão, são pessoas que frequentam e que não teriam nem o que falar, não teriam nem pecados graves. São pessoas que cometem pecados leves, que são apagados no início da missa, na absolvição que o padre dá no início da missa. Em geral, nós temos um outro problema do sacramento da confissão, parte prática, pastoral, é que quem frequenta esse sacramento, muitas vezes é gente escrupulosa, né? É gente que vem com listas de pecado porque não quer esquecer nada. Quando a pessoa vem com uma lista de pecado, eu faço ela me entregar a lista de pecado e eu rasgo a lista. E digo, olha, antes de acabar a confissão, a gente tem que rasgar essa lista, porque depois da confissão, o pecado não existe mais. Mas antes, quando a pessoa rasga e tudo, quando ela está em vias de rasgar e tal, está fazendo o gesto, eu costumo perguntar algumas coisas que eu acho que são chaves na confissão. Primeiro, o que para você, desses pecados que você confessou, é o mais grave?
Porque a pessoa, ela fala os pecados numa lista e ela não tem a dimensão de escala, de escala. Então, é, eu pergunto, o que que para você é mais grave? Porque é uma pergunta um pouco pedagógica, a pessoa tem que se repensar, rever a si mesmo e a sua vida, aquela lista de pecado, para repensar um pouco, tá? Depois, eu costumo perguntar o que você pode fazer para mudar a sua vida cristã depois dessa confissão. Porque depois de cada confissão, a gente tem que dar um passo. Mesmo que seja um pequeno passo, é preciso dar esse passo. Senão, a gente vai ficar sempre patinando no mesmo lugar. Mesmo que o passo seja pequeno, é preciso dar. É preciso refazer a vida, tá? E depois, existe uma coisa, eu anotei aqui, eu estava vendo agora a minha anotação, existe uma coisa um pouco estranha. É que a confissão ela tem um sigilo muito pesado da parte do confessor. E tem que ser mantido. Tem que ser mantido para dar credibilidade à questão da confissão. Mas não existe, ninguém fala, os padres não falam de um sigilo da parte do penitente. Eu já vi muito penitente que sai por aí comentando o que o padre falou. Mas o problema é que o padre fala a partir de um contexto para aquela pessoa. E a pessoa conta aquilo como se valesse para todos os casos. Então, por exemplo, a pessoa tem uma segunda relação, sei lá, um segundo matrimônio. E o padre vai conversar, vai orientar e tudo tal, e de repente ele chega a uma conclusão de que, para aquela pessoa, às vezes ela até pode comungar, porque ela foi abandonada, porque ela foi. A Amoris Letícia dá essa possibilidade para o confessor. Bom, aí o padre chega para ela e diz assim: olha, nessa situação, tal, você pode comungar, volte a comungar. E ela sai por aí dizendo: o padre disse que eu posso comungar, então você também pode, porque você também está recasada, não sei o que lá. Hã? Como assim? Existe. E se você chegar para mim, por exemplo, perguntar, fulano se confessou, eu vou dizer, não sei. Por quê? Porque eu não posso dizer nada da confissão daquela pessoa. Agora, para o confessor é válido, mas para o penitente também tem que ter um sigilo de confissão. Porque senão ele sai por aí falando qualquer coisa. Esse é um problema pastoral sério. Porque você pode acusar o padre de um monte de coisa. Que ele não disse, ou que ele disse em contexto. Então, veja. Né? Agora, como que a gente trabalha com a questão de confissão para criança? Como é que fica essa questão? Para mim, depois de 30 anos de padre, eu vou fazer 30 anos agora, dia 2, né? Eu acho que a confissão, ela para a criança, ela é mais pedagógica, ela é mais um ensaio do que, de fato mesmo, um ato sacramental. Ele é válido? É. O padre dá a absolvição, dá o perdão validamente para aquela criança? Sim. Mas não tenho visto que tenha matéria, que tenha pecado. Agora, na verdade, a criança vai lá, se confessa, né? Xinguei meu pai e minha mãe, briguei com meu irmãozinho, não sei o que lá e tal. Tem mais um sentido de caminhada pedagógica para mim, tá? O que não invalida a confissão de criança, tá? Acho que a confissão da criança ela serve para a criança entrar no senso crítico da própria vida e precisar pensar se ela fez o bem ou fez o mal, para ela começar a refletir a própria vida em Deus, né? Que elas, eu acho também que ela serve para fazer a criança se apegar um pouco mais a Deus, né? Mas a gente precisa tomar alguns cuidados, muitos cuidados, tá? Bom,
E aqui eu acho que tem que ter alguns cuidados com a questão da pedofilia. Eu não acredito que padre nenhum vá cantar uma criança em confissão. Mas, de qualquer jeito, é preciso que tenha uma porta transparente, é preciso que se veja o que está acontecendo lá dentro e tal, para não ter dúvidas sobre isso. Eu estou falando isso porque não é o contexto brasileiro, mas é o contexto aqui da França. Que na França a coisa é bem complicada. Está bem complicada. Tá? Então a gente precisa tirar aqueles confessionários muito escuros, muito, né? Aqueles lugares muito discretos. Quer dizer, tem que ser discreto na fala, ninguém pode escutar, mas tem que ser menos discreto na vista, pelo menos, porque todo mundo precisa ver o que está acontecendo. Para mim, eu acho que uma das coisas interessantes da confissão aí no Brasil, mais do que aqui na França, é a direção espiritual. Acho que esse lado do padre escutar as pessoas, dirigir pessoalmente as pessoas, entender a consciência, entender que as pessoas têm que caminhar, isso é uma coisa maravilhosa da confissão. Pena que muito padre não gosta de confessar, justamente porque dá trabalho. Porque dá trabalho atender individualmente as pessoas. Agora, mais do que pecado, quando a gente vai falar de confissão, eu tenho escutado muito catequista, muito padre, alguns diáconos também, falando de pecado, pecado. Você pecou, então vai para a confissão e tal. A gente precisa começar a falar menos de pecado e mais de opção fundamental. Ou seja, o que é isso? A opção fundamental é aquela linha que fica quando a gente começa a unir os pontinhos, né? Se você tem vários pontos, né, numa folha, que você vai fazendo vários pontos, você vai, em algum momento, você vai juntar as linhas. Né? E isso daqui a gente chama de opção fundamental. Ou seja, qual é a sua opção fundamental? Você vai se confessar para manter essa opção fundamental. O que quer dizer que a gente precisa ter como opção fundamental Jesus Cristo. Agora, se a nossa opção fundamental é Jesus, né, e a gente está caminhando com ele, faz parte do caminho tomar sol, sair suado, empoeirado, cansado, fatigado. Faz parte do caminho. Então, o pecado faz parte do caminhar do cristão, mas não pode ser o caminhar do cristão. O caminhar do cristão tem que ser Jesus. Então, nós temos que entrar num outro discurso de confissão, porque senão a gente está ferrado. Bom, começaram as perguntas. Vamos lá. O Rafael está perguntando assim: Padre, por que antigamente era necessário realizar uma penitência para depois receber o sacramento de confissão? Rafael, a confissão ela é um dos sacramentos que mais mudou na história da igreja. Tá? E mudou muito. Mudou o jeito de confessar, mudou o jeito de atender, mudou o jeito de julgar, mudou o jeito de pagar, satisfazer a confissão, mudou tudo já. Tá? O sacramento que mais mudou, o batismo é mais tranquilo, a crisma é mais tranquila, a Eucaristia é mais tranquila, mas a confissão já, ela já foi, por exemplo, comunitária. No começo dos apóstolos, dos primeiros séculos da igreja, você confessava para a igreja. Você dizia para a igreja os seus pecados. Você imagina a confusão que devia ser. E é por isso que a gente começa a missa com o ato penitencial, que é resquício, um pouco dessa confissão comunitária que a igreja tinha. Né? Tanto que o padre dá uma absolvição.
né? Ele dá a absolvição comunitária. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados. Só que o padre se inclui na absolvição, né? Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Então, veja, a confissão mudou muito. E no século XVII, XVI, XVII, XVIII, mais ou menos, né? Até o século XIX, nós tivemos o que a gente chamava de penitência tarifada. Então, você tinha que pagar primeiro, satisfazer primeiro a penitência, que podia ser muita coisa. Podia ser uma penitência, por exemplo, de caminhar de São Carlos a Aparecida, né? E depois que você voltava de Aparecida, você recebia a, a absolvição. Tá? Podia ser, por exemplo, 3 dias de jejum completo, né? Ou podia ser em dinheiro, sei lá. Então, tinha muitos jeitos de pagar penitência. Comprar indulgência, por exemplo, já foi um jeito de você pagar a penitência pelo falecido, pelo seu pai falecido. Vamos entrar nisso, né? Mas teve uma época, sim, que você fazia a penitência primeiro e recebia a absolvição depois. Até porque os confessores duvidavam dos fiéis. Não sabia se o cara ia de fato cumprir a penitência. Quem muda isso, na história aqui da França, é o cura d'Ars, que dá a absolvição primeiro e a penitência depois. Ele muda isso, o cura de Ars. Por isso ele fica tão famoso. Por isso existe uma história de que o demônio teria dito no exorcismo que se tivessem 2 desse na França, ele estaria ferrado. Né? Graças a Deus só tinha um cura de Ars. Se tivessem 2 ou 3, ele estaria ferrado. Então, vamos dizer assim, era necessário você fazer a penitência porque o padre não acreditava nos fiéis. Então, a penitência era mais importante até do que a confissão do pecado, vamos dizer assim. Então, não sei se respondi para você, Rafael, mas esse era o motivo. E era uma época do que a gente chama de jansenismo, uma época muito dura, em que os padres eram muito duros e achavam que Jesus Cristo só salvava alguns, não salvava todos. Você deve ver assim, alguns crucifixos, existem os crucifixos que Jesus está com a mão levantada, está caindo, vamos dizer assim, de morto, mas ele está bem, com a mão bem assim junta, ele não está com a mão. O crucifixo jansenista é desse jeito, com a mão quase que junta, porque Jesus não salvou todo mundo, ele salvou um pequeno grupo. Tá? Então, essa é a época do jansenismo, e no jansenismo da igreja, o jansenismo é fundado aqui na França, se espalhou por um monte de lugar, né? O crucifixo é desse jeito, e a penitência se paga primeiro, a penitência da confissão, e depois se recebe a absolvição. É uma época que Santo Afonso de Ligório combateu, né? Que o cura d'Ars combateu, que o Concílio Vaticano II combateu e que agora está retomando por conta desses tradicionalistas, olavistas, lefervistas e esses istas da igreja. Rafael, respondeu sim, padre. O senhor ainda acha importante realizar algum tipo de penitência pessoal para irmos receber o sacramento? Vejo que você recomenda uma autoavaliação. Olha, para mim, a, a, a confissão já é uma autoavaliação, né? Ela já é um repensar a própria vida. Eu dou uma penitência aqui na França que ela é mais ou menos a mesma. Eu digo, olha, vá até o sacrário e louve a Deus pelo perdão que você recebeu. Eu dou essa penitência, normalmente. Por quê? No Brasil também eu dava uma penitência meio padrão para todo mundo. Por quê? Porque quando fui fazer a primeira comunhão, a gente
comparava os próprios pecados pela penitência que cada um tinha recebido. Então, o padre dizia, reza 5 Pai Nosso, 10 Ave Marias. E aí eles falavam, nossa, pecou mais do que eu, que ganhei um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Você tem mais pecado. Coisa de criança. Mas existia uma certa competição para saber quem tinha mais pecado por conta de medir a penitência que o cara tinha recebido. Eu acho isso horroroso. Acho que isso não pode entrar nesse esquema, tá? Então, acho que a gente tem que entrar num outro esquema, que não é o esquema da listinha de pecado, de dizer tudo minuciosamente, mas é o esquema de refazer a vida e repensar a própria vida e retomar a vida no seguimento a Jesus Cristo. Isso incomoda o diabo, vamos dizer assim. Por quê? Porque o diabo não se preocupa, né? Falando numa linguagem antiga, o diabo não se preocupa que você se confesse, se você vai fazer de novo. Não tem problema. Agora, se preocupa se você se confessar e começar a refazer a própria vida. Porque aí você entra num caminho de conversão. Dizem que esse era o grande segredo do Cura-Dars, tá? O grande segredo do Cura-Dars é que ele punha a pessoa num caminho de conversão. Esse Cura-Dars era um homem que entendia muito de graça de Deus e que adiantou muito o Concílio Vaticano II. Pequena Dalva. Oi, pequena Dalva. Boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, padre. Sou Dalva da paróquia de Guadalupe, em Guarabira, na Paraíba. Oh, um salve para os paraibanos. Esse assunto é muito importante porque muita gente não tem o hábito de confessar. Muitos por não ter entendimento. Sim, muitos por não ter entendimento e muitos por não ter nem arrependimento, né? Como eu disse no começo da live, né, nós temos um paradoxo, que é as pessoas que mais se confessam são as que menos precisariam se confessar. Esse é o paradoxo do sacramento da confissão, né? É os que menos precisariam confessar. Eu morro de raiva, por exemplo, em Semana Santa no Brasil, ou aqui mesmo na França, você tem aquelas levas de gente que vem se confessar no Natal, na Semana Santa e tal. Aí entra uma pessoa e diz assim: Padre, eu me confessei faz 3 dias. Padre, eu me confessei faz uma semana. Tenho vontade de mandar a pessoa embora. Fala assim: deixe espaço para outras pessoas se confessar, para ter espaço para se confessar, né? Porque o padre está cansado, tem que atender um por um e tal. E aí vem a pessoa que faz 3 dias, 4 dias, 5 dias que se confessou, não tem nem pecado para dizer. Tem só consciência escrupulosa. Neiva Lúcia, tudo bem, Neiva? É possível obter o perdão dos pecados mortais sem a confissão? Olha, Neiva, existe. Mas você precisaria ter um arrependimento muito, muito forte, tá? Existe, porque a gente não pode limitar a graça de Deus, em primeiro lugar, tá bom? Deus é muito maior do que a igreja. Deus é muito maior do que os sacramentos que ele inventou para que a gente possa chegar perto dele. Mas tem muita gente que não conhece nem Deus, né? Então, precisa se salvar sem a igreja, sem os sacramentos e tal. Então, existe essa possibilidade? Existe. Agora, se você tem a possibilidade de se confessar, use o que você tem. Por que eu vou nadar? O rio Tietê, que é um rio grande que passa no interior do estado de São Paulo, que na minha região ele tem mais ou menos aí uns 100 metros, de 200 metros vezes de largura. Por que eu vou nadar? Para atravessar o rio Tietê inteiro, passando pela correnteza, correndo o risco de me afogar e de não chegar do outro lado, se eu tenho uma ponte do meu lado aqui. Não tem lógica. Se eu tenho uma ponte do meu lado, eu pego a margem, subo na ponte, atravesso do outro lado. Agora, eu vou querer nadar para arriscar a minha vida só para não pegar a ponte?
Não tem lógica, tá? Então, existe a possibilidade? Sim, existe. Uma pessoa pode se salvar sem o batismo, sem a confissão, sem a igreja. E muita gente deve ter se salvado por conta disso, porque Deus trabalha para que todos os seus filhos sejam salvos. Mas nós temos a possibilidade de passar a ponte a pé ou de carro, e é muito mais inteligente do que querer atravessar o rio a nado, correndo o risco de se afogar e de morrer. Tá? Pequena Dalva, padre, tem como saber quais os pecados mortais e os mais leves? Tem, Dalva. Acompanhe o canal que eu tô dizendo quais são nos vídeos que eu estou fazendo agora. Estou fazendo uma série de videozinhos sobre pecado. Eu fiz uma introdução, fiz uma sobre pecado mortal, fiz outro sobre pecado leve, vou fazer um sobre pecados sociais, e vou fazer outro sobre pecados ecológicos, vou fazer outro sobre os novos pecados que o Bento XVI declarou que não se fala. Mas eu vou fazer o vídeo também sobre os novos pecados que o Bento XVI declarou em 2006, tá? Bom, vamos lá. Então, Dalva, tem sim, mas não vai ser agora que eu vou te explicar tudo para você. Gênios. Gênios. Então, gênios deve ser mais de uma pessoa. Bem-vindo, gênios. Sua bênção, padre. Muito importante essa live. Muito obrigado. Você tem alguma pergunta? Muito obrigado da consideração, do elogio, né? Fico muito contente com que vocês tenham gostado. Mas faça uma pergunta se você puder. Fernando, Rafael, Pequena Dalva, Neiva, deixa eu ver quem mais. Todos vocês. Eu espero ter respondido essas perguntas de vocês. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. A minha pergunta é: esse novo padrão de vídeo que eu estou fazendo, vocês estão gostando ou vocês acham que precisava voltar ao antigo? Como que tá? Mudei o visual, mudei o estilo e mudei a frequência. Lives de segunda, vídeos de quinta e caixinha de pergunta de sábado. Abro na sexta e no sábado eu respondo uma caixinha de perguntas. Então me fala depois se está bom desse jeito. O Fernando diz assim: será que não tem uma visão muito jurídica do pecado e também dos sacramentos? Fernando, eu acho que você tem razão quando você faz esse tipo de pergunta. Porque o pessoal, por exemplo, entra numa confusão de pecado pessoal, simplesmente. Nos fala de pecado social, nos fala de pecado grupal, nos fala de pecado ecológico, nos fala de muita coisa. Então, às vezes, essa visão jurídica permanece, né? E mesmo o padre se acha um pouco o juiz que vai dar o perdão da pena. Né? Pena, sim. Pena tem o eu de algumas pessoas que se confessam. Tá certo, padre, muito obrigado. Vou lhe acompanhar. Deus o abençoe. Ganhei uma assinante no canal. É que não dá para responder, Dalva, não dá para responder tudo na hora. Nós já estamos com 40 minutos de live. Daqui a pouco eu tenho que parar. Então, se eu for começar a dizer, fica complicado. Mas eu vou dosando os vídeos, né, de forma pedagógica para as pessoas irem aprendendo, tá? Então, dá uma olhada no canal, que esses últimos vídeos, a série é Pecado. Andréia Monticelli, bem-vinda, Andréia. A Andréia está dizendo que está muito melhor, padre. Olha que bom, muito obrigado, fico contente. Espero que esses 2 anos de canal
tenham servido de ensaio para eu fazer alguma coisa que presta a partir de agora. Mas que bom, a gente vai melhorando, né, Andréia? Na verdade é isso. Sandra Regina Tatuí. Ah, eu conheço Tatuí. Muito obrigado, Sandra. Está ótimo, padre. Muito obrigado. Né? Wanda Pereira, boa noite. Obrigado, padre, pelas informações. Amém. Muito obrigado, Wanda. Se você puder, depois ajuda a gente a difundir o canal, tá? Elizabeth Ayub Alves Cardoso. Elizabeth, está tudo muito perfeito. Muito obrigado. Olha, tem gente nova nessa live hoje. A Elizabeth é nova, acho que a Wanda é nova, essa Andréia Monticelli é nova. A Dalva, eu não sei se é uma Dalva que já nos acompanha, ou se é. Mas tem gente nova hoje aqui nessa live. Muito obrigado. E os velhos esqueceram. Esqueceram de mim. Ou então estão na faculdade e tal. Sou de Wanda Pereira, sou de Guarabira, Paraíba. Né? Não, acho que eu te conheço pessoalmente, Wanda. Você não é a professora da Universidade Federal, né? Ou é? Não sei. Porque aqui não dá para ver nada. Bom, só vejo aqui um ícone, né, de você. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que esse pequeno resumo pastoral sobre confissão ajude a repensar um pouco a maneira da confissão. E a gente precisa repensar, sobretudo, a questão do pecado. E repensar a prática pastoral da igreja com relação à confissão. Tá? É por aí que a gente vai refazer algumas coisas na igreja. Porque senão a gente vai ficar no sistema jurídico e muito ruim. A Wanda me respondeu. Foi o padre Adalto Tavares que enviou o link. Sou catequista. Ah, então, Wanda, porque eu conheço uma pessoa daí da Paraíba que se chama Wanda também, mas eu estou confundido. Ela é uma professora universitária, né? E aí eu estou fazendo confusão. Desculpe, Wanda, mas seja bem-vinda no nosso canal. Se você puder, por favor, nos acompanhe. Eu já tenho bem mais de 100 vídeos gravados, né? Então, tem bastante coisa falando de espiritualidade, de oração, de vida litúrgica, sacramental. Tem bastante coisa falando de como dar catequese a partir de filmes, dando dica de filme, como que a gente pode, a partir de filmes, fazer uma catequese um pouco mais dinâmica, mais crítica também, né? Especialmente para adolescentes, para jovens, para adultos. Então, dá para a gente fazer bastante coisa. O canal vai nos ajudando. Eu tenho, de vez em quando, eu posto alguma recomendação de livro para você ler, se você gosta de ler e tal. Isso pode ajudar também a ter um pouco mais de conteúdo. Sair só daquele esquema do, do manual de catequese que você usa. Porque, na verdade, o catequista precisa ter muito mais conteúdo do que um manual de catequese. Porque se ficar só naquele manualzinho, não dá. A catequese é aquilo que você vive e aquilo que você partilha. Dalva, padre, não é a primeira vez. O nosso padre Adalto, aqui de Guarabira, Paraíba, que me indicou a live, mas gostei bastante. Eu não conheço o padre Adalto. Bom, de qualquer jeito, eu estou num grupo chamado Padres da Caminhada, e eu posto no grupo, de vez em quando, as lives, os vídeos, e pode ser que a partir daí eles tenham pego e tenham difundido. Né? Pequena Dalva, eu também sou catequista. Você é da onde, Pequena Dalva? Você é catequista da onde? Para que eu possa saber. Escreve aí, por favor. Andréia, padre,
Em uma confissão disse que me senti indigna de receber a Eucaristia, mesmo com pouco tempo de ter confessado. Na última confissão, o padre me auxiliou, dizendo que com o ato de contrição, estamos pedindo perdão a Deus dos nossos pequenos pecados. Me ajudou a entender melhor. Pois é, Andréia, a gente começa a missa pedindo perdão de Deus para todo mundo, inclusive para o padre que vai começar aquela missa. Então, se são pecados leves, e isso eu explico depois, tem alguns vídeos que eu explico isso, se são pecados veniais, são simples, são pecados do dia a dia, como eu chamo, né? Esses pecados não precisam ser confessados. Esse pecado, já na missa, eles são apagados, pela absolvição que o padre dá para toda a Assembleia. Tem uma turma que briga, os tradicionalistas brigam que não se pode dar absolvição coletiva para todo mundo. A gente faz isso toda a missa. A gente dá uma absolvição coletiva, o perdão para todos que estão na Assembleia, inclusive para o padre. É o único caso que o padre pode se dar o sacramento. Porque todo sacramento o padre dá para os outros. Mas nesse momento ele dá, inclusive, para ele mesmo o sacramento. Tá? A absolvição. Então, agora, a confissão ela ajuda pedagogicamente a gente ir entrando nesse caminho de conversão. Tá, Andréia? Mas acompanhe os vídeos que eu estou esclarecendo o que é pecado grave, o que é pecado leve, quais são as condições do pecado, quando que isso é pecado, quando não é. Então, os vídeos estão bem esclarecedores nesse sentido. Andréia, são pequenos ensinamentos como esse que nos ajudam. Eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho. Só para repetir, se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, é do número 1420 até o 1498. 1420, 1498. Tá? Dalva respondendo aqui. Você já tinha respondido, desculpa. Sou catequista da paróquia de Guadalupe, em Guarabira, na Paraíba, onde o padre Adalto Tavares é nosso padre. Então, eu acho que eu não conheço o padre Adalto, mas mande um abraço para ele. Vocês têm 3 ou 4 catequistas que entraram na live hoje. Por favor, mande um abraço para esse padre, que ele está fazendo um trabalho bem feito, tá? Porque tem pouco padre que se preocupa com a catequese no Brasil. Senão a gente estaria hoje com essa live com 1.200, 1.200, 1.500 pessoas, né? Diácono vai. Está bom esse formato de live. Obrigado. Obrigado, Wagner. Você pode, sempre que você quiser, você pode sugerir temas, pode sugerir modos de fazer, pode sugerir, inclusive, pessoas. Aliás, Wagner, a gente uma hora podia fazer uma live junto, né, para conversar um pouco sobre a catequese aí em São Paulo. Quem sabe fosse uma ideia bem interessante. De nada. Será dado um abraço. Muito obrigado. Dê o abraço nele. Gente, eu acho que por hoje é só sobre confissão. Como eu disse, eu estou fazendo uma série, fiz uma introdução, fiz uma sobre pecado grave, fiz um vídeo sobre pecado venial que está, ou leve, que está sendo editado, vai ser semana que vem, e ainda vou gravar sobre pecados sociais, grupais, ambientais e os novos pecados. Então, ainda tem mais uns 4 vídeos sobre pecado que vão sair por aí, tá? E aí, quem sabe isso vai ajudando a entender um pouquinho melhor. Wagner, você topa então fazer a live? Eu vou ficar muito, muito contente se a gente puder fazer uma live junto, tá bom? Muito obrigado para todos vocês e eu quero aproveitar e dar a minha bênção
para todos vocês. Espero que vocês rezem pela minha conversão, né? Rezem pela minha conversão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós e permaneça hoje e sempre. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe. Manda um abraço para o Padre Adalto, tá? Padre, Deus o abençoe. Boa noite. E eu espero que vocês rezem pela minha conversão, porque eu preciso, mais do que todo mundo, me converter. Boa noite.